Então, pessoal, espero que vocês estejam bem. A gente vai conversar hoje sobre fotointerpretação. Alguém que tem alguma ideia do que seja? Bem, acho que ninguém vai querer falar, então vamos em frente. Bem, fotointerpretação é a arte de examinar as imagens dos objetos na fotografia e de deduzir a sua significação. Então, é uma interpretação da fotografia, né, se a gente for pela etimologia da palavra. Então, através de uma foto aérea, a gente consegue, né, determinar, né, caracterizar objetos sem necessariamente estar no local em que se quer fazer o levantamento. Então, a chave da fotointerpretação é o uso de um guia, em qual esse guia ele vai ajudar os fotointérpretes. Eu acredito que hoje, né, é bem esses guias que tem para fotointerpretação, eles são para situações mais minuciosas, né? Visto que eu acredito que a maioria das pessoas conseguem facilmente interpretar o que é uma construção civil, né? O que a gente pode colocar aqui o ponteiro para ficar mais fácil. Nós podemos aqui utilizar, podemos observar aqui, né, as ruas, as avenidas, né? A gente consegue identificar as construções, né, as ruas em paralelo, enfim. Mas, obviamente, vai ter situações, né, alguns detalhamentos para, por exemplo, se é uma grama, se é um parque ou se é uma construção. Isso ajuda bastante. E tem vários guias onde você consegue ter essa identificação rapidamente com as características, né, descritivas. Essas chaves são baseadas em descrições e ilustrações típicas de cada objeto, né? Por exemplo, a gente utiliza muito isso aí na indústria, né, para poder identificar o que seria cada setor, né, dentro da logística. E a depender, né, do que venha a se fazer, do que seja a demanda dessa fotointerpretação, é, a depender de que seja de fato, né, a especificidade, por exemplo, entender a logística, né, do fluxo dos carros aqui, aonde são as entradas, as saídas, né, quais as direções. Então você demanda um maior tempo do que necessita aí de fato uma melhor atenção. Essa parte que eu já mencionei para vocês. Então, de uma maneira geral, né, as chaves são mais facilmente construídas quando as características da superfície terrestre foram idealizadas pelo homem, ou seja, foram identificadas, né, como casas residenciais, edifícios, estradas, pontes, aquilo que eu estava mostrando para vocês anteriormente. É, Já é um pouco quando a gente está trabalhando aí, né, com caracterização de vegetação, né, vegetação natural e formas terrestres, já fica um pouco mais complexa, né, quando você tem imagens e que podem, deixa eu voltar nessa outra aqui, né, que você não consegue caracterizar por conta dos tons de cinza, o que de fato é uma vegetação como se fosse um parque, ou se é uma cobertura de um prédio. Então, você consegue entender que, a depender do alvo, né, a depender do que vocês querem estudar e verificar, é necessário ter uma análise de campo, uma análise previamente, né, por outras pessoas. Então, para a interpretação das características naturais, é essencial o treinamento do trabalho em campo para a obtenção, né, de experiências necessárias a fim de produzir um trabalho com maior consistência. E aqui a gente descreve, né, que a determinação do tipo de chave e o método de apreciação a ser usado dependem
do número de objetos, né, as condições para o reconhecimento e da variedade normalmente encontrada dentro de cada classificação. Aqui a gente tem, né, uma área, né, de produção agrícola, é, ao qual, né, sendo-se irrigado por um sistema por pivô central. Nesse caso específico aqui, a gente vai ter a reflectância em três espectros de comprimento de onda diferentes, né? No verde, no vermelho e no infravermelho. Então, no verde, né, aparentemente parece ser vegetado, esse ponto aqui. No vermelho, ele ainda continua aparentando. Quando olhamos para o infravermelho próximo, percebemos que esse verde, né, refletido não é uma vegetação, e sim provavelmente uma planta invasora, como uma planta daninha. Então, essas caracterizações, né, elas são peculiares e por isso que é interessante aquilo que vocês já viram em aula anterior, que é a caracterização do alvo, né? Você saber como é o comportamento de cada alvo para poder vocês de fato virem a descreverem, né, o que está correndo nessa superfície, principalmente quando se está trabalhando aí com vegetação, visto que a olho nu muitas vezes, por exemplo, a grama sintética, né, a depender da altitude, é bem facilmente confundida com uma grama normal. Aí quando você utiliza o comprimento de onda no infravermelho próximo, percebe-se que aquilo ali não é uma vegetação, já que a planta tende a absorver mais nesses comprimentos de onda, do vermelho ao infravermelho médio, e refletir mais no verde. Então, o que os nossos olhos muitas vezes é verde e aparenta ser planta, pode ser algo sintético. Acredito que esteja tudo bem por aí. Qualquer coisa vocês podem interromper a qualquer momento. Então, os níveis de interpretação. A gente tem três níveis de interpretação. A gente tem o nível técnico, profissional e especializado. O técnico, o usuário é capaz de manusear a fotografia, realizar medições e leituras simples nas imagens fotográficas, reconhecer objetos claramente visíveis e realizar associações simples entre os objetos. O que difere do profissional, que o profissional, o usuário faz o uso do conhecimento de sua ciência para realizar leituras mais aprofundadas dos objetos presentes, como as descrições minuciosas, associações e inferências com a finalidade de identificar, entender e classificar os objetos. Já o especializado, o usuário, além de deter o conhecimento do nível profissional, também é capaz de entender os elementos da fotografia métrica e utilizar experiências de forte interpretação em outras áreas do sensoramento remoto, como aqui a gente pode observar nessa área de cultivo por pivô central. O que aparentemente, né, a olho nu seria tudo igual, a gente tem um comportamento totalmente diferente, aonde o porte vegetativo é diferente, né, a fase fisiológica da planta é diferente e a composição, né, a cobertura dessa superfície também, ela é diferente. Aqui a gente falando do estágio dos estágios, né, adotados na fotointerpretação, a gente tem, né, a montagem dos par estereoscópio, né, quando a gente tem aquela fotografia não digital, analógica, ao qual temos o registro de forma que usamos a sobreposição de imagem. Ah, Aí a gente tem a fotoleitura, a fotoanálise. A fotoleitura seria a identificação dos objetos feições, como casa, rios, floresta, etc. Aquilo que a gente comentou nos primeiros slides. A fotoanálise, né? Separar a unidade homogênea no terreno, fazer o uso da visão tridimensional. A fotoanálise também é muito utilizada quando vocês querem fazer, quando se precisa fazer classificações do solo, né? A gente consegue separar o comportamento que são mais próximos para caracterizar aquele alvo.
a fotointerpretação ou fotodedução, né, que seria a descoberta e avaliação de classes e feições por método dedutivo. E aqui, né, alguns elementos, né, de reconhecimento da fotointerpretação, como o uso de cor, as tonalidades, os formatos, contexto, textura, altura e tamanho, entre outros, né, outros formatos que se podem aí estar sendo utilizados durante a análise. Ainda falando das etapas do processo de interpretação visual, a gente tem aí algumas etapas, sendo a primeira a leitura da imagem ou fotoleitura, repetindo para vocês, reforçando, né, a interpretação direta dos objetos visíveis, como entradas e como estradas e arruamentos, árvores, casas, carros, lagos, etc. Como regra geral, né, quanto maior a escala, maior será a facilidade na identificação dos objetos. O conhecimento prévio do local por parte, né, do usuário permite a associação seja realizadas com a identificação, né, dos nomes das ruas, bairros e etc. Vamos fazer aqui tentar fazer uma prática aqui rapidinho. Muitas das vezes a gente pega uma imagem e ela tá com uma característica, tá difícil a identificação, porque a resolução, né, da nossa, do nosso alvo, né, às vezes é um satélite que tem uma resolução de quilômetro por quilômetro, e aí esse pixel ele tá um pouco deformado. Vamos abrir aqui uma. Tranquilo, já já quando eu fizer mais ou menos uns 30 minutos de aula, a gente libera essa entrada desses alunos, tá bom? Para não perder o raciocínio, eu vou dar continuidade aqui. Assim que possível, eu libero. Vou botar aqui. De todo jeito, essa aula vai tá sendo gravada e posteriormente ela vai ser subida para o YouTube, né? Então, os alunos digam aos seus colegas que eles não fiquem preocupados, que eles terão a oportunidade de estar assistindo essa aula posteriormente, num horário que seja, como posso dizer, mais adequado aos seus horários, né? Muitas vezes eles não puderam entrar no horário por assuntos diversos.
Aí vocês conseguem perceber, isso aqui é uma imagem tratada, né, do Mold. Ele tem uma resolução espacial. Eu acredito que esse daqui está de 250 por 250 metros. Então vocês conseguem ver, aqui é uma área de queimada, e vocês conseguem ver essa região. Eu queria achar uma imagem, a localidade dela, que aí eu ia fazer um comparativo. Mas tem como fazer no Google Earth um comparativozinho rápido. Então basicamente é 250 por 250. Se eu quisesse uma coisa mais detalhada, seria dar um zoom na imagem de qualidade dessa. Muitas vezes a gente consegue ter um detalhamento, né, onde seria, sei lá, um possível fonte aqui para cidade ou bairro, o que for, um alojamento, né, para no caso aí de uma ação aí, né, do IBAMA ou de uma polícia ambiental. Quando a gente trabalha assim, a gente tem uma imagem, uma qualidade de uma resolução não tão boa, muitas vezes a gente busca, né, uma resolução melhor. Para quê? Aqui a gente está usando. Cadê você? Você muitas vezes tiver uma resolução do molde, você não consegue ter um detalhamento adequado. E aí você consegue, né, vir usar, por exemplo, uma ferramenta do Google Earth e ter uma resolução, né, melhor. Vocês percebem que cada vez que a gente vai dando um zoom, vai melhorando a qualidade, né? Aqui o que acontece? A gente está utilizando satélites com a resolução melhor. Então, quanto menor o zoom, ele está usando imagens de satélites com resoluções espaciais maiores, o que se torna mais leve para o programa estar abrindo e fechando. Então, provavelmente essa resolução aqui ela é de 1 km por 1 km, não é para ter ela facilmente fácil abertura. Então, para você ter um melhor detalhamento, você precisa muitas vezes ter de fato aí, né, para fazer a melhor leitura, uma resolução melhor. Então você consegue aqui, ó, o que estava distorcido, uma resolução melhor, você consegue ter uma melhor visualidade e aí uma descrição. Obviamente, né, o Google já fez até um levantamento 3D dos objetos, né? Isso aqui, essa visão, né, de relevo ou de formato de curvatura, deixa eu colocar ele aqui de 180, pronto, ó. Esse detalhamento, não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu voltar lá. Tá vendo? Do que seria a borda aqui do mato para o campo, né? O detalhamento aqui, a diferença de nível aqui, né? Do canto da parede para a ruazinha. Isso aqui, quando a gente está fazendo, usando o estereoscópio, né? Aquelas lentes com imagens, com fotografias de filtro, você consegue ver esse detalhamento, né? Então, você pega a fotografia com o tempo, né? De tanto usar, você já consegue bater o olho e ter essa mesma visão que vocês têm aí, né, do que seria a copa da árvore, né, a parte mais inferior aqui desse mato ou, né, da área do campo. Então essa diferença de nível aqui, ó, como vocês conseguem ver, nessa parte que é mais alta que essa, você consegue usar, usando o estereoscópio, você consegue de fato aí, né, ter essa classificação, essa identificação. Tranquilo? Vamos em frente. Só tinha uma pessoa pedindo para entrar aqui, eu já liberei a entrada.
Então, aqui na aula não é de Google Earth, né? Eu apago o exemplo que eu queria dar na aula, já dei. Mas, tirando a sua dúvida, aqui tem a latitude e a longitude, tá vendo? Consegue ver aqui na parte inferior? E a altitude. Então, se você quiser marcar um ponto, você pode criar um ponto. Quero saber que lugar, onde é que está esse campo aqui no mapa. Então, ele aqui vai ter, ó, latitude tal, longitude tal. E aí você consegue jogar isso aí em qualquer software georreferenciado e você consegue achar ele no meio do planeta. Tranquilo? Respondido? De nada. Continuando. Então a gente também tem a questão da análise de imagem, né? Que foi aquilo que a gente acabou de fazer, olhando o Google Earth, né? A gente consegue fazer a leitura, a descrição, a dedução, saber a diferença, né? Os objetos visíveis. Às vezes, muitas vezes, compreender aquilo que teoricamente não estaria muito visível, né? Na nossa acessibilidade do olho nu. É por isso que a gente usa, né? Para imagens, para fotografias reveladas, né? O estereoscópio. Então, alguns autores denominam essa etapa mais complexa que envolve o entendimento do objeto, né, que está invisíveis à fotointerpretação correlativa, ou os objetos que muitas vezes estão a deixar de despercebido a nossa interpretação. A fotoanálise faz o uso de alguns elementos norteadores, né, denominados de elementos de reconhecimento da fotointerpretação, ou simplesmente chave de interpretação. A terceira, né, a interpretação de imagem, né, consiste no mapeamento, né, propriamente dito, padrões semelhantes que representam o uso da terra e a cobertura vegetal, formas de relevo ou disposições de materiais são agrupados por meio de cores e símbolos, o que transcrevem o conteúdo e a informação presente nas fotografias aéreas para uma linguagem menos subjetiva. Só botar o Google F aqui. Vocês conseguem aqui interpretar, né, visualizar e interpretar as mudanças de relevo, as mudanças do curso da água. Isso mostra que vocês conseguem agora, né, já ter a capacidade de interpretar, né, as diferentes situações. Espera aí que escreveram aqui no chat. Vou voltar aqui para procurar o chat. Ah, tá. Obrigado. É porque entra no lugar, sai no outro, termina demorando um pouco até para olhar o chat. Na próxima hora eu coloco o telefone do lado. Obrigado. Então, vamos voltar aqui para cá. Ops, não é isso que eu quero. Pronto. E a fotointerpretação básica, né? Essa habilidade em fotointerpretar é desenvolvida pelo estudo e dedução. Então, vocês já conseguem fazer isso, né? Vocês já conseguem olhar para o alvo e conseguem caracterizar, né, o que está acontecendo. Então, aqui a gente tem um processo de imagem de satélite, mas percebam que se a gente estivesse aqui fazendo um voo
né, a gente conseguir, vocês já conseguiriam dizer, ó, que é lavoura, provavelmente não conseguiriam identificar o que seria, mas que ao decorrer da formação acadêmica de vocês, vocês conseguir identificar, por exemplo, o tipo de sistema de irrigação que está sendo adotado, muitas vezes por conhecimento técnico, se é um pomar, né, de acordo com o espaçamento, consegue também identificar, né, com conhecimento agronômico, que pomar é, né, porque a consolidação ou muitas vezes o conhecimento da região, né, às vezes uma região produtora de laranja, então consequentemente você já consegue, né, bater o olho e identificar. Por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui. Isso aqui é a cidade de Botucatu, né? Uma cidade que tem ou já teve o quinto DH do país, é onde tem uma universidade estadual da Unesp. Ah, então, assim, aqui é legal que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu achar a Fazenda Lajeado. É aqui, né? Cadê você? Museu do Café, perfeito. Então, ao bater o olho aqui, vocês percebem que aqui a agricultura já é um pouco, né, tecnificada e utiliza-se curvas de nível. Então, a gente consegue, né, saber, né, que aqui é uma área de maior baixada, aqui é uma estrada. Puxa, saudade disso aqui. Aqui é a universidade, certo? O departamento de engenharia agrícola é esse daqui. Todos os prédios são construídos em nível. E aqui toda a produção deles, também a horta, né, e tudo mais, é em nível. Eu quero mostrar para vocês a cuesta. Deixa eu ver se eu consigo identificar. Que é uma ruptura é, top aqui, ó. Vocês conseguem ter noção que a gente tem aqui um desnível abrupto, né, para uma área de baixada? Provavelmente por aqui tem cachoeira. E tem várias, mas a cuesta está bem aqui. Tá vendo aqui tem um riacho e aqui a gente tem uma ruptura muito abrupta, né, de relevo daqui para cá. Então, eu consigo de olhar muitas vezes já interpretar como entrar, onde eu vou entrar com o maquinário, né, como é que seria o comportamento aqui, ó, né, da plantação, como seria basicamente aqui a produção, como é que seriam as curvas de nível. Ah, tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui. Tá vendo? Vocês conseguem ver que isso aqui já é meio que um topozinho de morro, que a gente tem uma queda d'água para cá, uma queda d'água para cá. Normalmente, onde a gente tem isso aqui é cana-de-açúcar, tá? Normalmente, onde a gente tem aqui essas represazinhas de lagoas, ao redor tem inclinações, né? Subida de relevo, né? Ondulações com subida de relevo. Aqui a gente está no topo do relevo e aqui a gente tem as quedas. Provavelmente aqui é a queda d'água pelos cortes aqui, né, em nível, a gente consegue mais ou menos, consegue determinar muito melhor. Deixa eu voltar aqui. Cadê você? Não quero esse rio. Eu quero você. Paranapanema. Aqui está um exemplo bacana. Pessoal, vegetação nativa ou agricultura? Rapidinho, abre o áudio aí, pra gente se delongar. Passar muito... Que cultura seria? Não, não é difícil. Você acha que é um herbário, é um arbor, é um arbusto?
Que a gente tem várias situações aqui, tá vendo? Cultivo agrícola ou cultivo florestal? Facilitar a pergunta. Qual seria a espécie? Próxima. A gente está na região de São Paulo. Próxima. Vocês estão no início do curso. Região sul-sudeste, ninguém planta uma árvore a não ser fim lucrativo. Essa região específica é uma região muito produtora de eucalipto para produção de papel e carvão. Então aqui a gente consegue identificar, né, o que seria, o que é eucalipto e o que é nativo. Ver como é plantado, espaçamento bonitinho. Se é o Google não andou por aqui, se vai se andar tem como olhar, certo? Isso aqui, isso aqui provavelmente é uma fonte de água, tá vendo? É um lugar de baixada, então provavelmente aqui é uma várzeazinha. As águas devem correr para cá. Isso aqui é água, tá vendo? Tá absorvendo bem a energia, luz. A água é um corpo muito próximo ao corpo negro, absorve muito bem a luz. Provavelmente isso aqui é água, isso aqui é uma baixada. E aqui a gente tem uma pista de pouso para essa fazenda. Aqui é dinheiro, viu? Isso aqui é uma fazenda de alguém que tem bastante dinheiro. Tá vendo? Aqui o comportamento, a rugosidade da vegetação nativa e do eucalipto é diferente. Isso aí é, trazendo para nossa aula, fotointerpretação básica. Estudo, a gente está estudando e está deduzindo. Então, a partir do momento que eu consigo olhar o que é nativo. Opa, se isso aqui é nativo, por que, professor, é nativo? Você já teve lá? Já, não nessa fazenda. Mas lembra-se que tem uma lei ambiental que tem que se resguardar as margens dos rios, dos lagos e nas nascentes. Então, provavelmente essa fazenda aqui ela é obrigada a deixar X metros de largura, que daria até para medir aqui. Deixa eu pegar uma reguinha. Ops. Vamos lá medir isso aqui para ver quanto é que tá. Aqui tá 5 metros, né? Tá abaixo do que deveria ser. Não, peraí. Tá certo, tá vendo? 50 metros na margem do rio. Se ele não deixar, é multa. E aqui é avião passando direto. E as imagens são de ótima qualidade. Até para monitoramento, previsão de safra. Porque o agronegócio também está na Bolsa de Valores. Aqui é cana-de-açúcar, produzida por Pivô Central. Certeza que é. Aí, professor, você está falando de São Paulo, do Sudeste. A gente está na região amazônica. Vamos falar daqui. Não tem problema nenhum. Vamos fazer fotointerpretação daqui. Tomé Açives. Cidade maravilhosa. Agora sobre nova gestão. Espero que dê certo, que eu moro aqui. Vamos para frente. Então vamos olhar aqui Tomé Açu. A gente consegue identificar, né, a cidade, as vegetações normais. Aqui a gente já começa a observar um pouco de... aqui eu acho que entrega é abandonar o pasto. Né? A gente tem vegetação nativa, uma área degradada. Vamos ver se a gente acha uma região de SAF e de Dendê. Vamos olhar com calma aqui. Acará, Mirim, Tomé-Açu. Acará, Mirim. Oi.
O Google Earth, eles são atualizados em ano em ano, normalmente. Agora, eles têm capacidade de ser atualizados diariamente, porque eles têm acesso a imagens pagas, né? Uma resolução até melhor do que essa que a gente está olhando aqui. Isso aqui é porque a gente está no módulo grátis. E aí, pessoal, o que é isso aqui? Ficou fácil, né? E o que é isso aqui? Nota ciliar. Eu até esqueci que eu estava em aula, já ia falar besteira. Isso aqui é vegetação nativa. A palavra é essa. A gente tem como saber se é área de preservação ou não. Deixa eu ver se eu acho uma área de SAF aqui. SAF também fica fácil de identificar. Olha só que bonitinho. Isso aqui também é Dendê. Açaí também é fácil de identificar. Vamos sair olhando aqui ao redor que a gente vai achando. Isso aqui é o quê? É, garoto. Tá indo bem. Aí, consegue identificar as coisas agora? Isso aqui é o quê? Não, isso aqui é uma área urbana. Minha casa, minha vida. Se eu jogar uma bomba aqui, bem aqui, ó, eu acerto a colega de vocês. Jogar uma bomba de alcance de 30 metros de raio, tô acertando o colega de vocês aqui. Isso aqui é no Ipitinga, área urbana, certo? Bem pertinho do Ipitinga aqui, a gente tem SAF. Isso aqui tá parecendo açaí. Não entender. Não, isso aqui é SAF. Professor, por que é SAF? Tá vendo que tem outras vegetações ao redor? Agora, qual SAF é isso aqui? Vocês vão apertar sem me abraçar. Aí a gente tem que ir lá dar uma olhadinha. Ó, aqui, ó, tem tanque de peixe, ó. Nossa, onde é que eu posso pescar clandestino, professor? É só usar o Google Map. E não foi o professor de vocês que ensinou, não. Cadê o site aqui, ó? Se ela não estiver na casa dela, tá aqui, ó. Normalmente ela fica aqui tomando banho de garapé. Colega de vocês, ó, o site. Essa imagem aqui é de 16 de agosto de 2020. Ainda nem tinha um restaurante. Só o galpão. Ó, tem uma casa aqui, ó. Não sabia. Isso aqui foi uma maior cagada que fizeram, velho. Tá um aterro pesado. Essas casas aqui já estão prontas. Se jogar uma bomba por aqui, mata o professor também, viu? Vamos pra frente. Então, os elementos, né, de reconhecimento da fotointerpretação, a gente tem a localização, a gente já viu isso. A tonalidade, o cor, vocês veem que mesmo no tom de cinza ou no colorido, a gente tem uma intensidade de tonalidade diferente. Isso vai de acordo com a absorção e a reflectância do alvo. A textura, vocês conseguiram ver, né, que uma vegetação nativa ela tem uma textura aparente, se a gente fosse pegar, fosse uma rugosidade diferente de uma vegetação de uma cultura agrícola. O tamanho, a forma, sombra, né, a gente consegue ver diferentes formas de sombreamento. Né, forma de sombreamento aqui ó, da vegetação. A altura e os padrões que são comportamentos, né, diferentes. Então, falando sobre os elementos de reconhecimento e fotointerpretação, então a gente tem a localização. Esse elemento está associado às características geográficas, morfológicas da localização ou lugar, a determinadas características do uso e cobertura da Terra e, devido às suas características, ocupam certas posições geográficas do terreno. Assim, em localidades que o relevo são muito eh, diferentes, né, podemos dizer assim, encontra-se parcelas de terra, culturas perenes, reflorestamento, pastagem, aquilo que a gente viu ali naquela região de São Paulo. Localização. Falando de tonalidade e cor, a tonalidade está relacionada com
a intensidade da energia eletromagnética refletida e emitida pelo objeto, que foi como eu mencionei para vocês, de acordo com o comportamento do alvo. Em uma imagem, a tonalidade consiste em diferentes gradações de cinzas que variam do preto. Deixa eu botar aqui, deixa eu ajeitar isso aqui. Que variam do preto ao branco, sendo estas respectivamente abaixo, baixa intensidade de energia refletida ou emitida e alta intensidade de energia, enfim. A cor fornece a informação da propriedade espectral do objeto. Então, essa questão da cor, ela vai estar diretamente de acordo com em qual, em qual é, né, o comprimento de onda que vocês estão analisando. Então, se eu estou trabalhando no infravermelho, eu vou ter uma intensidade de absorção do infravermelho, por exemplo, no eucalipto, totalmente diferente do meu açaí, que vai ser totalmente diferente da minha grama, né, na região de plantação de grama, que vai ser diferente da cana-de-açúcar, que vai ser diferente da laranja, que vai ser diferente do milho, e assim sucessivamente. Então, praticamente cada alvo, o objeto agrícola, a gente falando da nossa área, ele vai ter uma assinatura espectral, ele vai ter um comportamento característico, né, da sua absorção de energia e reflectância da mesma. Aqui a gente consegue ter, né, uma dimensão quanto a cor, né, a gente vê no tom de cinza ou destacando o infravermelho, a gente consegue ver que há de fato, né, uma diferenciação, né, de tonalidade, e isso está diretamente a absorção e a reflectância dos alvos. Agora a gente vai falar de textura. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Este elemento pode ser definido como uma frequência da variação de tons em uma imagem, o que depende, né, principalmente da escala e da resolução do produto. Então, quando a gente está numa resolução maior ou menor, vai de fato aí favorecer ou dificultar a nossa interpretação, né, desse alvo quanto à textura. Professor, textura é aquilo que normalmente a gente consegue tocar. A gente visualmente a gente consegue saber se tem se é ondulado, se é liso, né, se tem, enfim, aí vai de acordo com a sensibilidade e o leque de conhecimento de cada um quanto à textura de algum objeto. Tranquilo? É, E vamos dar o exemplo aqui. Cadê você? Pronto. Então aqui a gente tem uma textura rugosa, né? Parece até várias verrugas juntas, característica bastante de uma área de vegetação nativa, né? Posso dizer que tipo de floresta é essa, mas é uma vegetação provavelmente nativa porque você não tem um comportamento nem quanto a espaçamento, nem quanto a padronização de textura. Diferentemente, né, de uma textura como essa, que a gente consegue ver, né, por mais que essa resolução esteja muito ruim, mas que é uma cultura agrícola. Poderia, né, chutar, né, que seria um trigo, um arroz, tá muito para essas características, né? Aqui muito parecido com cana de açúcar. Essa daqui, que me quebrou. Eu não consigo chutar qual cultura seria, mas percebo que ela tem uma característica totalmente diferente dessa outra aqui. E aqui, deixa eu tirar aqui minha, deixa eu ver como é que eu faço para alterar essa câmera aqui. Tem muita coisa aberta. E aqui a gente consegue, né, saber identificar o que seria asfalto. Isso aqui é o quê? Vegetação ou de casa? Minha internet caiu. Tô só na sala. Obrigado, Rosana. É um rio. Normalmente, né, a gente tem aqui, ó, não sei se vocês conseguem identificar, a gente vai ter aqui uma saliência de relevo, né, uma declividade.
tanto para cá como para cá, em uma constância, né, de tonalidade cinza, tendo um pouco mais claro nas bordas. Então, isso aqui é um rio, provavelmente isso aqui é o rio Tietê, muito utilizado em livro para descrição. Tranquilo? Pela textura, a gente está estudando textura. Então, o formato da imagem ela vai pouco importar. É, se alguém ousaria responder a ele? Alguém já pegou essa sacada de textura aí? Eu vou responder de todo jeito, mas alguém que gostaria de participar? Não, né? Então, Marcos, vamos comigo. A gente está numa tonalidade, numa textura escura, certo? A gente poderia analisar que isso aqui tem um comportamento igual de vegetação. Estou desenhando aqui, tá vendo? Isso aqui é diferente. Para você, o que é que parece isso aqui? Então, se a estrada normalmente ela tá como? Por conta que ela tá com solo exposto. Sendo barro ou areia, a depender da quantidade de água, isso aí já é uma coisa avançada, certo? A gente vai aprendendo com o decorrer do curso. Eu sei que quando o solo ele tem uma quantidade de água, uma umidade maior, a água tende a absorver energia. Então, tudo que absorve energia tende a ser mais escuro. O preto, ele tem todas as cores nele, ele absorve calor, absorve energia. Nossa, usando a blusa preta no sol, vai ficar com muito calor, porque está absorvendo energia, ele absorve luz. Então, se ele absorve luz, você vai ver mais escuro. As estradas, as ruas, né, o que é mais próximo do claro, né, principalmente sem umidade, você consegue identificar tranquilamente, ó, todas as vias, né, e como é que está plantado em nível aqui, ó. Consegue identificar? Então aqui eu posso afirmar categoricamente que isso aqui seria o quê? Um talhão de produção agrícola. Agora, obviamente, só na tonalidade de cinza, eu não tenho como dizer assim a você, eu não consigo dizer a você, sem conhecer essa área, como é que está o estado vegetativo, se está todo mundo na mesma época de plantio, etc e tal. Mas com o decorrer dos estudos, né, se você estiver trabalhando numa área, por exemplo, fazendo essa interpretação para uma área que você administra, você gerencia, você consegue saber até a época que foi plantado isso aqui. Mas, obviamente, isso com o decorrer do tempo. Então, a gente consegue identificar o que seria nativo, o que seria o corpo d'água, o que seria a vegetação, né, próxima à construção, né, que a gente tem um parquezinho, isso aí são árvores plantadas. A gente tem uma árvore em meio um cultivo. Esse cultivo aqui provavelmente foi colhido, não está com cara de solo exposto, e sim mato seco. Mas é essa tonalidade de cinza, mas isso aí é uma interpretação quando você tem uma certa repetição. Eu costumo dizer que isso aí é questão de praticar. Eu consegui te responder? O padrão também do plantio, do cultivo, o espaçamento. Aqui tem muita cara de pasto. Dá até para contar os bois, se tiver no. Oi, Dilon.
É, a, a- essa vegetação aqui, por exemplo, essa árvore, ela vai ter uma absorção de energia maior. Então, provavelmente, quando a gente fosse olhar o comprimento de onda, né, da reflectância dela e a absorção, o infravermelho dela ia estar bem alto, comparando a isso aqui. Vocês já viram a aula já de caracterização espectral do alvo? Não? Deixa eu até olhar aqui. Já? Mas chegaram a ver aula minha de caracterização espectral do alvo? Essa é a pergunta. Pronto. Essa do YouTube é ótima. Vocês conseguem lembrar. É ótimo assim, tem vários exemplos legais. Vocês conseguem lembrar lá que tem, quando você tem uma água, a água tem uma turgidez maior, uma turgidez menor. Vocês viram isso? Então você vai ver uma absorção maior ou menor. Vamos mostrar isso a nível prático? Essa aula era para ser 20 minutos, já vai em uma hora. Quem perdeu a aula hoje, que tem a sorte de assistir ela toda. Vamos lá em Belém, dar uma olhada em Belém. Isso aqui vai ficar bem mais fácil agora aqui, ó. Ih, tava cheio de nuvem aqui, hein? Cadê você, Belém? Cadê a terra da Joelma? Bem, tonalidade é barrenta mesmo. Vocês conseguem perceber que, por exemplo, aqui, ó, tá tendo uma entrada de algum volume de água. Não é normal fazer esse percurso esse curso aqui. Então você tem uma tonalidade mais clara, né? Provavelmente essa parte aqui está mais escura. Por quê? Porque é uma área mais profunda, né? Mas todas elas estão com sedimento. Se eu for... Aqui a água é bem túrgida. Aqui eu acho que vai ficar melhor. Vai. Oh, beleza. É bacana alguns lugares que você consegue ver o pessoal jogando esgoto. Deixa eu botar Botucatu lá. Alguns exemplos eu vou usar Botucatu, pessoal, porque eu já brinquei muito com isso aqui. Aqui vai ficar mais fácil. Deixa eu já uma cidade próxima da margem que fica bem bonita. A não sei que a imagem, a resolução me quebrou. Me quebrou. Eu só vou saber, conseguir mostrar em processamento de imagem mesmo. Essa RGB deles aqui tá camuflando o efeito de contaminação. Mas dá para mostrar, para ver nitidamente a saída de sedimentos, de partículas. Então, provavelmente contaminantes de área urbana. Né? Aqui, ó, um riachozinho, dá para ver, né? O que seria contaminante de área de adubação, né? Defensivos agrícolas. Nessas imagens do EIF não tá legal para ver nitidamente. Mas eu já fiz processamento de imagem aqui já e consigo. Acho que aqui vai dar. Vai. Não distorça. Percebam que aqui vai ter contaminantes, ó. Não sei de contaminantes quanto a poluentes, mas em partículas suspensas. Por quê? A tonalidade dessa barragem é essa daqui. Então é a mesma água, pode estar no mesmo pH, mas aqui tem partícula suspensa com certeza. Então se a gente fosse passar isso aqui e tivesse ela em tons de cinza, essa área seria mais clara do que essa escura, na mesma região. Então é possível identificar crescimento e desenvolvimento de algas, certo? Ou acréscimo de partículas suspensas por deposição de poluentes. Cadê? Não perto de cidade é certeza. Olha aqui a diferença. Aqui tem duas. Vocês percebem que tem uma sobreposição de imagem aqui, ó.
Aquilo que a gente faz com a imagem revelada também se faz com imagem de satélite. Aqui eu tenho uma imagem de satélite e aqui é outra. Tá vendo que uma sobrepõe a outra? Conseguem ver? A internet caiu? Pronto. Isso aqui são duas imagens diferentes, uma sobreposta à outra. Provavelmente em dias diferentes. Então, a luz incidente, né, a quantidade de watts de radiação que está chegando à superfície também vai influenciar. Por isso que tem que ter uma padronização de tirada de imagem por drone, né, saber identificar a luz incidente naquele alvo para se corrigir, para se ter de fato a interpretação das respostas do alvo. Mas consegue ver, né, solo exposto aqui, ó, soltando, né, partículas suspensas, né, na superfície. Eu já fiz processamento quando a gente faz o RGB, o NDVI, a gente consegue ver até as algas marinhas, algas marinhas, as algas que estão sendo desenvolvidas por aqui. Provavelmente excesso de nitrogênio decorrente de lixiviação de nutrientes dessas regiões. É bem interessante. Vai estar terminando, tô terminando que tô dando mais conteúdo do que eu deveria dar hoje. Tô no slide 16, são 47. Vamos embora. Tamanho. Tamanho de um objeto ou de uma feição deve ser considerada em função da escala e da resolução da imagem. Então, escolher a imagem que vai representar melhor o seu estudo é muito importante. Principalmente, não só a imagem quando eu falo de satélite, mas quando a gente estiver fazendo fotointerpretação de imagens de voo, né? Então, a altitude em que esse sensor vai estar no avião, no balão ou no drone. Para quê? Para que a gente consiga ter uma melhor ou uma maior resolução. Muitas vezes a gente não precisa saber detalhadamente ali onde acaba a folha. A gente precisa saber se está ocorrendo ou não contaminação, por exemplo, de um rio. Então a gente não precisa estar com um drone a 10 metros. Um drone a 50 metros, ele vai fazer um voo maior, né? Um alcance de voo maior e, consequentemente, você vai ter é, menor peso, né, de informação quanto a processamento de imagem. Tranquilo? Podemos seguir? Aqui a gente consegue identificar a questão do tamanho. Então, a altura maior a gente consegue caracterizar, né? Se tem muitos prédios ou menos prédios, né? Maior ainda, fica mais difícil, né? Identificar uma menor altura, menor tamanho, a gente consegue identificar melhor a caracterização da superfície quando a gente está falando aí de área urbana. Em termos de forma, um elemento que refere-se a características morfológicas do objeto. ah, Formas irregulares estão associadas aos objetos e às feições naturais, como rios, rochas, vegetações, enquanto as formas regulares correspondem às obras e edifícios criados pelo homem. Percebam que. é, E aqui, deixa eu ajeitar esse slide. Percebam que aonde é de forma criada pelo homem, fica a pergunta agora para a gente interagir, que não teria uma forma regular. Normalmente as construções são quadradas, retangulares e etc e tal. Mas como seria isso? Qual a forma que não seria regular igual a comumente utilizada, né, que é para construção, feita pelo homem, que seria construído pelo homem, que não teria uma certa regularidade e poderia, beleza, seria mesmo a questão de plantação e outras coisas, como construções de eh, viadutos, né, estádios de futebol, aeroportos, campos de beisebol, entre outras eh, mineração, extração de minério. Então seriam formatos diferentes do que o habitual, né? Lavouras, né? Curva de nível, as plantações em nível e tudo mais. Tranquilo até aqui? Vamos para frente. A questão de sombra, né? As sombras são fenômenos comuns em imagem, resultam na ausência de energia refletida ou emitida pelos objetos. Resumindo esse texto, o que é sombra? É aonde a luz não consegue alcançar.
fazendo com que crie uma maior absorção de energia, consequentemente dificultando a nossa interpretação. Em lavouras agrícolas, as sombras que são encontradas são as das nuvens, o que dificulta bastante a questão da interpretação. Quando não é lavoura agrícola, é a questão das construções ou o relevo. Então, eu posso afirmar que essa imagem aqui, ela foi tirada por fotografia aérea ou por satélite. Rapidão, rapidão, rapidão. Alguém discorda? Tá vendo que a diferença de uma interação faz uma criação de conteúdo e conhecimento totalmente diferente? E a questão do tal EAD, só com fotografias ou imagem ou a letrinha de vocês dificulta totalmente a minha interpretação de se vocês estão entendendo ou não estão entendendo? Por exemplo, o Odilon tá certo e o nosso amigo que acabou de falar também tá certo. Qual a diferença? Eu não sei dizer para vocês se é imagem de satélite ou imagem de fotografia aérea, afirmar categoricamente. Professor, mas por que o senhor perguntou? Porque eu queria saber a reação. A questão do Odilon falou, por imagem de satélite, a uma determinada altitude, eu arriscaria ser imagem de fotografia aérea pela questão da inclinação. Então, se eu tivesse, fosse uma prova de vestibular e nesse momento tivesse dúvida, eu iria por imagem de fotografia aérea, porque eu acredito que tem uma inclinação que normalmente os satélites não dão tão apurados. Mas, né, trazendo agora para a resposta do nosso amigo, é... é isso mesmo. Esse é um satélite que tem uma resolução basicamente de 1 metro. Olha que coisa maravilhosa. Ele é pago. Deixa eu ver aqui uma de uma cidade. Tem um que eu uso muito nas minhas aulas. Acredito que vocês já viram isso alguma aula para trás. Tem uma que eu gosto bastante, que é de Dubai. Essa aqui, eu já usei, eu tenho em minhas aulas. Olha só que coisa linda. Olha a nuvem. Olha a percepção da água. Olha a cidade. Olha como é que a angulação da sombra tá. Essa sombra ela é decorrente ao quê? Ao sol. Então aqui a gente poderia afirmar que independentemente se é por imagem de satélite ou por imagem de vante, ou por avião, helicóptero, balão, seja o que for, provavelmente a luz incidente está na angulação ao qual essa parte aqui está tendo e essa parte aqui uma menor incidência. Se fosse ao meio-dia, o que é que estaria acontecendo? Cri, cri. Se fosse ao meio... Perfeito. Como aqui, ó. Entendeu? Agora, se a inclinação tivesse um pouco maior, eu teria certeza que isso aqui, por isso que tá vendo, consegue perceber, essa aqui é a imagem do ícone do satélite, certo? A resolução provavelmente muito idêntica a essa daqui. É, eu não estou tendo quase sombra, mas eu estou vendo as minhas imagens muito de cima, frontal. Aqui tem uma certa inclinação, então eu me arriscaria a dizer que isso aqui seria imagem de por avião. Mas ambos não estão errados. A questão é que eu queria detalhar isso de forma que vocês conseguissem chegar, né, no elemento de reconhecimento, de interpretação, e aí são alguns fenômenos que vão estar, né, sendo adicionados de acordo com o conhecimento, a percepção e a leitura e o examinar do alvo. Beleza? Vamos para frente que atrás vem gente. Altura
é obtida por meio da estereoscopia. Lembra lá que eu falei lá que tem uma. Você bota um óculosão, aí bota as fotografias uma sobre a outra. Você consegue de fato até medir a altura, né, do relevo, né, do ponto mais alto para o ponto inferior, entre outras tantas coisas, né? Questão de observação de ângulos diferentes permite também. Enfim, você consegue também ter esse tipo de obtenção de informação, como também o comportamento, né? De padrões, né? Como eu mostrei para vocês, o que seria é, a repetição, no caso, vegetação nativa, né? Do que seria aqui, ó, árvores plantadas ao perímetro urbano, o que seria uma agricultura. A gente tem um padrão aqui de talhões, curva de nível, né? Isso aqui é uma cidade, por mais que pareçam os quadradinhozinhos, mas a questão da rugosidade, eu já poderia afirmar categoricamente que isso aqui, né, seria de fato o quê? Uma área urbana, né? Um loteamento, um condomínio, está muito parecido com condomínio residencial, por mais que pareça estar em lotes. Então a gente consegue já ter uma identificação, né, uma interpretação do que de fato seria, né, uma área de cultivo por lotes e uma área de perímetro urbano. Tranquilo, turma? Então vamos para frente. Então a gente tem na fotointerpretação básica, né, a gente consegue identificar as culturas, os pomares, o que é pasto, vai depender também do sombreamento, tudo isso vai estar diretamente, né, com a textura, com a questão da tonalidade de cinza, é, áreas com pastagem, áreas de gramas e campo. A gente consegue também identificar, né, de acordo com a textura, se é suave, se é clara, as florestas, se é mais densa ou menos densa. Tudo isso a gente já veio discutindo aí, né, anteriormente. Questão de se é rio, se é ribeiros, se são ribeirões, se são riachos, né, de acordo com a largura, né, e a visibilidade, a gente consegue de fato, né, e obviamente de acordo com a nossa distância do alvo, identificar perfeitamente o que é o que. Percepção de lagos, reservatórios e tanques, né? Por exemplo, vamos lá para o EIF. Acho que é a primeira vez que eu dou aula para ciência de sensoramento remoto que eu uso tanto o EIF. Tomé. Normalmente a turma não se interessa. Fica mais fácil, é só dar o conteúdo mesmo. Vamos achar aqui. Aqui eu acho que não tem muito lago não, vai ter igarapé. Mas eu achei pra cá, vocês lembram? Uma barragemzinha bem bacana. Nossa, agora eu não lembro mais. Foi pra cá. Vocês sabem onde tem uma barragem aqui perto? Não, ali foi uns tanques de peixe que eu até brinquei. Não é pra roubar, não. Se roubar, eu vou dizer que foi aluno meu de engenharia. Se aparecer qualquer furto de tanque de peixe por aqui, eu vou dizer que foi vocês. Vou mandar a polícia atrás de vocês. Inclusive, conheço o delegado da cidade. Então, fiquem espertos. Mas a gente consegue identificar o que seria tanque, o que seria uma piscina, o que seria um reservatório. Nossa, que é legal, né? Isso é uma piscina mesmo? Dá pra nadar aqui? Poxa, como é que eu faço pra nadar nesse troço aqui? Não, mas isso aqui é um clube, tipo, tem a raia pra natação? Ah, eu queria era nadar esportivamente. Mas pela distância aqui deu até preguiça de ir. Só de estrada de terra até é doido. Não, aqui em Tomé Açu precisa ser um clube, velho. Eu gosto muito de nadar. E aqui eu não nado. Ah, professor, que o senhor nada no rio. Eu tenho medo desses peixes que dá choque, não vou mentir. Vamos achar uma barragem aqui. Tem, Capeste do Pará não tem uma barragem. Uma represa, Paragominas, tem lagoa, Paragominas? Ah, Paragominas tem lagoa.
Paragominas. Poxa, já tava em cima de Paragominas, não sabia, olha. Só, que beleza. Quer dizer que a turma tira foto lá, é? Depois, ó a rotatória aqui. Essa praça é da hora. Cadê ela? Tem um lago aqui, uma represa, uma hidrelétrica. Não, vamos isso aqui, tomar uma no lago, na época do Interufo. Então a gente consegue identificar o que é rio, né? O que é nascente de rio, riachozinho. Agora eu queria achar a represa. Ah, que Jesus. Isso aqui tá represado. Certeza. Mas será que tinha um lago em Paragominas? Será que me trollaram? Ou que esse diabo é que eles chamam de lago também, né? Vai entender. Cada cabeça é um mundo. Foi aqui que eu conheci a maior parte do pessoal da UFRA. Eu conheço. Aqui é uma represazinha. Consegue perceber? Abastecida por essas fontes aqui, ó. Tranquilo? São reservatóriozinho. Vamos pra frente. Aqui a gente tem, né, a questão das estradas de ferro. A gente consegue identificar também, aqui nesse especificamente, né, tem as principais ferrovias do país, né? Isso que foi encontrado. O BGE tem, dá para baixar os shapes e observar. Então a gente consegue também classificar. Eu fiz isso aí numa aula dessa que eu abri o Google Earth com vocês. Linhas de transmissão, cemitério, identificar qualquer coisa. Escola, igreja. Principalmente, é uma coisa que eu acho fantástica aqui. São o formato da escola daqui. É péssimo para aluno gasear a aula. Quer dizer, aparentemente, né? Também nunca usufruí para saber, porque você só sabe das coisas quando você precisa. E para fazer o mal no instante você aprende. Cadê a escola que tem para cá? Aqui, ó. Tá vendo que o formato de escola aqui é bem característico, né? Então dá pra gente classificar o que seriam, onde estariam as escolas de Tomé Açu, por exemplo. Então a gente tem, né, a diferença do que seria analógico e o que seria digital, né? Então as visões de leitura, aquisição de imagem, a interpretação, no caso do analógico, seria visual, a digital a gente já consegue fazer por uma tela, né? Seja ela de tablet, o que for. A gente precisa fazer alguns testes iniciais no analógico. A gente no digital a gente faz um pré-processamento para tirar ruído, para tirar contaminantes da atmosfera, entre outras coisas. É, a gente tem que fazer um trabalho de campo preliminar para saber de fato se aquela vegetação é nativa, se não SAF, né? E tirar todas as dúvidas. No caso, no digital, a gente acabou de fazer no Google Earth. A gente vai lá dar um zoom, dar um realce, né? Dar uma ampliação na foto e consegue caracterizar melhor. No digital, a gente precisa fazer uma confecção de chave de interpretação. Já no analógico, a gente precisa de fato, né, fazer um trabalho de campo para validação. Interpretação, classificação de padrões, né, a interpretação fica muito a critério do conhecimento do profissional que está à frente, no analógico. No digital, a gente consegue já fazer uma classificação não supervisionada e destacar e determinar quais são os padrões de comportamento ali, consequentemente dizer o que é o que. Mapa preliminar, pós-processamento, trabalho de campo, ambos precisam comumente. Aí a gente tem uma exatidão do mapa e ambos chegam à exatidão do mapa. E por fim a gente consegue ter um mapa final. Então um dá muito mais trabalho, o outro dá menos trabalho. Basicamente isso, mas ambos conseguem ter os mesmos resultados. Então análise do material colateral, a gente tem um material colateral é tudo aquilo que pode contribuir direta ou indiretamente para melhorar os resultados da fotointerpretação. O tipo de material colateral depende da área de interpretação e do especialista. No caso do levantamento e inventário de áreas agrícolas, o material colateral
pode ser do grupo de três categorias. Categoria um ambiental, vai estar incluso aí o clima, tipo de solo, forma de relevo, vegetação. Categoria 2 agronômica, a gente está falando de material colateral, certo? Para examinação de áreas agrícolas ou áreas de atuação de vocês. Então a gente tem o ambiental, a gente tem a categoria 2 que é o agronômico, né? O calendário agrícola da região, as práticas agrícolas adotadas, rea- é, variedades plantadas, extensões dos talhões e distribuições parciais das lavouras. E a gente tem o estatístico, né? As áreas plantadas, produtividade média, nível de manejo adotado e produção. Eu quero que vocês concentrem um pouco de atenção nesse momento agora aqui, que é importante para vocês levarem para o futuro. É, Cada região, a gente fala de análise material colateral, são informações que estão por fora do que vocês estão analisando ali, né, na foto de interpretação. Professor, o que seria isso? Então, seria o quê? Eu estou numa região de muita chuva, pouca chuva, né? Qual é essa característica desse solo? Como é o tipo de relevo? Naquela região que eu estava mostrando, Botucatu, já é um relevo mais ondulado, né? Um relevo mais bruto. Aqui já é mais suave. Então, as características de vegetação são diferentes, a forma de cultivo são diferentes. Então, quando a gente parte para ver qual tipo de clima, a gente consegue saber no clima, a gente consegue identificar determinado tipo de vegetação nativa. Então, a gente já consegue perceber se é vegetação nativa ou se é agricultura. Tipos de solo, a gente vai determinar, vai saber aí como é que vai ser o comportamento, né, dessa disposição, né, de plantio, né, desse arranjo, né, desse formato, desse planejamento, né, de formação de áreas agrícolas. E questão ambiental também saber qual é o tipo de vegetação, né? Saber se você está na região semiárida, se você está na região ambiente amazônico, se você está na região da zona da mata. Isso vai tudo influenciar. Os conhecimentos agronômicos, praticamente hoje, a agricultura em geral no Brasil, ela tem o seu calendário agrícola. Tem um período de plantar, tem um período de safra, de intersafra, as recomendações para aquilo. Então, tem muita coisa que já está formulada. Fórmula mesmo, igual fórmula de bolo, né? Como entrar, como não entrar, o que usar, o que não usar. Então, as práticas agrícolas adotadas também são muito comuns, né? O tipo de plantio, como é que isso vai ser, se vai ser manual, se vai ser mecanizado, se vai ser mecanizado, qual vai ser mecanizado. As variedades plantadas, muitas regiões já têm as suas características de produção. Por exemplo, é comumente achar a plantação de algodão aqui na região de Tomé-Açu? Então, se eu tiver que procurar algodão aqui, provavelmente eu não vou achar. Então, se eu for pensar na região do calendário, nessas questões agronômicas, eu vou pensar, ó, o que é que eu posso encontrar olhando a região do Tomé-Açu? SAF, dendê, açaí, pupunha, milho, pasto, pitaia. é, Tá chegando soja, mas ainda não vi a região que tá chegando soja. é, Mas tá vindo para essa região de cá. Tá chegando. Eucalipto vai encontrar? Prova... Não, muito pouco. Então, produção de grande escala de eucalipto, não. Então, provavelmente, acho que ela tem aqui indo para Concórdia. Mas, assim, a característica da vegetação de eucalipto já é bem peculiar. Então, saber essas condições agronômicas são efeitos e conhecimentos que vocês têm durante o curso que vão auxiliar vocês a pegar uma imagem e dizer assim, ó, isso aqui é uma represa, se isso aqui é uma barragem, provavelmente tem um sistema de irrigação. Então, se eu sou da Agência Nacional de Água, primeira coisa que eu vou pegar, o ponto do GPS e olhar. Ei, tem outorga ou não tem outorga? Por que ele tem uma represa e não tem outorga? Se tem uma represa, está usando água para alguma coisa. Ah, eu sou um cara que estou na área de recursos hídricos, na área de venda de pivô. Opa, ele tem uma represa, mas ele não tem pivô. Que sistema ele está usando? Aqui é um possível comprador. Deixa eu olhar o tipo de relevo que ele tem. Qual é a agricultura que normalmente ele produz lá? Ei, se paga o pivô. Chega na porta dele, vamos conversar? Isso é uma das vantagens de se fazer fotointerpretação. Tranquilo? Acho que sim. Vamos para frente. Preparo do material, embora a interpretação visual seja
processo relativamente simples, a introdução de certos atributos cartográficos e de pontos de controles exigem nas áreas exigentes, né, nas áreas é fundamental. Dois motivos básicos: melhora a forma de apresentação e auxilia na auxilia o fotointérprete na tomada de decisão quanto ao tema, aos temas fotointerpretados. Então é sempre bom você ter alguns pontos ao qual você vai ter certeza que é aquilo. Então, selecionar, já saber as áreas já referenciadas, o que é açaí, o que é SAF, o que é Dendê, para quando chegar na imagem, você já bater o olho e, opa, aqui era SAF, SAF, isso aqui combina com SAF, então aqui é SAF, isso aqui é nativo, isso aqui é urbano, isso aqui é solo exposto, isso aqui, entendeu? Basicamente isso. Ainda falando de estabelecimento de métodos de interpretação, os dois principais métodos de fotointerpretação são métodos comparativos, então a gente tem uma seletiva e eliminatória. Então a chave de interpretação pelo método eliminatório, a gente tem nessa chave os alvos, né, que poderão se apresentar respostas espectrais semelhantes ao tema de interpretação em determinada data de pastagem e satélite, são mapeados em outras datas em que eles apresentam comportamento espectral diferente do alvo de interesse. E exemplo, a gente tem o mapeamento de áreas irrigadas por inundação em locais onde há presença de áreas alagadas. Aqui a gente tem o método sistemático, né? Este método consiste em aplicação de metodologia numa sequência lógica de etapa de forma de interpretação. A interpretação visual dos dados de satélite pelos métodos simples, sistemáticos ocorre nos seguintes formas, né? Metodologicamente, do geral para o particular, do conhecimento para o desconhecido, do conhecido para o desconhecido. Normalmente a gente identifica o que é conhecido para depois ir para o que a gente não conhece. Convergindo evidências e usando de equipamentos especiais quando se precisa ter uma acurácia muito maior. E os tipos de amostragem, né, faz-se interpretação de um tema de cada vez, exemplo, toda a área ocupada por pastagem, por exemplo, a gente primeiro identifica o que seria isso, depois a gente o que seria pomares, o que seria SAF, o que seria dendê, o que seria área de solo exposto e sucessivamente. Neste caso, cada classe pode conter várias subclasses, por exemplo, classe cana-de-açúcar pode ser composta de subclasse cana adulta, cana colhida ou cana nova. Então a gente já começa a fazer a amostragem e a classificação do uso do solo. Então faz o mapeamento das classes conhecidas como mata ciliar, cidades, barragens, estradas, matas naturais e pastagem. Faz a interpretação visual com base em certos critérios que evidenciam a presença do alvo e que está sendo investigado. Então a gente vai fazendo a amostragem do conhecido ao não conhecido. Então, o que é cana-de-açúcar? Então a gente mapeia aqui, por exemplo, tudo que é produção de cana, que é tudo área de produção de cana. Então a gente tem aqui, ó, com cana-de-açúcar, sem cana-de-açúcar, com cana-de-açúcar na fase inicial, com preparo do solo para cana-de-açúcar, com pivô central, com metade colhida, com metade em produção. E assim a gente consegue aí fazer nossos instrumentos de investigação. A questão da confiabilidade, né, do mapeamento, a gente tem o erro total, né, durante o processo de captura de dados, numeramos os erros que podem encontrar, sendo os erros total somatório de vários erros que podem ser expressos pela seguinte equação. Vou descrever ela agora. A gente tem os erros, né, dentre os erros total, os erros durante a fotointerpretação para classificação do uso do solo. A gente tem a transformação da superfície esférica da Terra em superfície plana, precisão de matéria e localização na Terra, interpretação cartográfica, erro de desenho devido ao tamanho das linhas, estabilidade do material, erro do processo de digitalização, precisão do erro métrico quadrático, precisão do equipamento que a gente está, né, fazendo o armazenamento dos dados e o número digital, idade do mapa, ou seja, faz quanto tempo que essa imagem foi tirada, pode ser que essa lavoura tenha sido colhida ou desativada, ou enfim, a área que era vegetação nativa pode ter sido desmatada, tudo pode acontecer, uma queimada, um crescimento urbano, né? Então, pouco tempo o Ipitinga foi construído. Então, dependendo da época que você está estudando a região, você precisa também saber principalmente a idade, então isso vai ser um erro total. Descrição dos atributos ligados aos dados espaciais, dados históricos do mapa e os erros adicionais não explicados. Aqui a gente tem algumas definições de legenda de mapa,
Eu acho que foi essa pergunta que você me fez, né? Naquele dia que, na nossa primeira aula que estava online, você voltou a me perguntar que a gente tinha descrições. Eu falei, não, a gente tem a descrição do que é rio, do que é lago, do que é tudo mais. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue, nas legendas, a gente já tem alguns tipos de padronizações. Mas essas padronizações podem ser muito particulares. Então, cada um de vocês podem fazer uma padronização de acordo com a sua característica ou de acordo com o seu gosto. Então, por exemplo, drenagem. O que é que tem aqui na legenda? Quando é perene, intermitente, lago. Lógico, na comunidade científica acadêmica, a gente já tem um determinado tipo de padronização. Né? Por exemplo, o NDVI ela vai do verde ao vermelho, do -1 ao 1. Então fica muito mais fácil interpretar qualquer pessoa do planeta que pega uma imagem de NDVI, ele consegue saber se a vegetação está mais densa ou menos densa quando se está nessas características. A rodovia, tá vendo? Sistema viário, rodovia, estradas vicinais, caminhos, floresta, cerrado, campo, agricultura anual, agricultura perene, e assim vai. Definição de incertezas, né, precisão, exatidão, acurácia e erro. Então a gente tem, né, incerteza, precisão, exatidão, acurácia e erro. Incerteza é o conceito ou a condição de estar na dúvida sobre um valor. Precisão, grandeza estática, que mede a dispersão, sendo, portanto, uma medida de repetibilidade das observações. Então, a gente tem uma repetibilidade das observações, a gente tem algo mais preciso. Exatidão é a medida de aproximação entre o modelo matemático e o fenômeno representado. Então, o que eu represento e o que eu estimo e o que eu represento, quanto mais próximo, mais exato é os meus valores. Acurácia, uma distribuição possível, uma distribuição possui acurácia se, dado algum intervalo de probabilidade, ela contém a resposta verdadeira. Então, quanto mais próximo do verdadeiro, maior a acurácia desses mil dados. E erro é a diferença entre o valor médio ou o calculado e o valor correto. Então, quanto a diferença entre o meu valor medido e o meu valor correto, o valor de fato seja, a gente tem aí essa diferença, é o erro que pode ser dado em percentual. E aqui a gente tem aí uma exemplificação, né, do que seria isso. Então, aqui o valor verdadeiro, né, aqui a gente tem uma exatidão, a gente está dentro do alvo, apesar de desperto, é que a gente tem uma precisão. Por mais que esteja longe do valor verdadeiro, esses valores estão muito próximos. Então, se a gente pega, muita gente faz isso na academia, a gente consegue ter uma precisão do nosso modelo matemático, a estimativa de biomassa, né, por exemplo, de produtividade de cachos de dendê. Só que o valor do cacho está aqui. E a gente conseguiu nossa modelagem, nossas estimativas aqui. Trazer esses pontos para cá, aqui a gente tem um erro, certo? Trazer esses pontos para cá, a gente consegue montar uma equação que aí a partir daí, toda vez que usar uma imagem de satélite e com a nossa equação, a gente consegue de fato chegar no que seria verdadeiro. Aqui a gente tem valores exatos, porque a gente tem valores muito próximos ao que seria, né, dentro da nossa amostra, mas é muito mais difícil pegar valores exatos ou próximos à exatidão para o verdadeiro do que valores mais precisos. Por isso que se vocês forem utilizar, quando estiverem estudando agrometeorologia com a professora Rafael, vocês vão ver essa questão do ajuste, né, de dados climáticos, da evapotranspiração da cultura, ou desculpa, evapotranspiração de referência. Então, muitas vezes se usa equações para esses valores que são precisos, mas eles têm um determinado erro, né, do valor verdadeiro, e aí você consegue fazer esse ajuste, né, consequentemente trazer o que estava distante para próximo do que é de fato o real. Até a próxima aula. A resposta certa não importa nada, o essencial é que as perguntas estejam certas. Então, fazer a pergunta certa, ela é fundamental para a gente estar buscando o caminho de uma resposta cada vez mais ajustada. Eu espero que vocês tenham entendido
e eu fico à disposição aí para dúvidas para a gravação que já vai 1 hora e meia.